Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Todos. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Senhor, muito obrigado, Deus, por sua palavra, por esse momento de estar aqui, poder compartilhar, ó Deus, com o teu povo, poder aprender também aqui na ministração também. Deus, fala conosco, nós precisamos ouvir sua voz, nós queremos ouvir sua voz, e sabemos e cremos, Senhor, que o Senhor fala, que o Senhor tem, ó Deus, o que é melhor para nós, está aqui na sua palavra. A sua palavra é boa, é perfeita e é agradável. Nós não precisamos de mais nada, então não permita, ó Deus, que saiamos dela por nada, que possamos estar dentro do propósito da sua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, talvez vocês já ouviram muita coisa sobre esse capítulo 13, já leram muitas vezes, mas hoje eu gostaria de pensar nele talvez de uma forma que você nunca pensou. Eu sei que todo brasileiro gosta de esporte, a gente gosta de um bom campeonato, né? E temos vários, né, no nosso país, desde o municipal, estadual, e aí o Brasileirão e tudo mais, né? Nós gostamos de assistir Fórmula 1, nós gostamos de campeonatos. E eu gostaria, nesse momento, de pensar nesse capítulo como um campeonato. Já pensou? Como um campeonato? E olha quem são os times aqui, olha quem vai fazer parte deste campeonato. Os dons. E é interessante como ele começa como todo campeonato. Geralmente, a gente assiste uma Copa do Mundo, pensa que o Brasil vai ganhar, né? Porque começa ganhando todas, né? Porque geralmente, os times vai jogando com os times mais fracos. E aqui acontece uma coisa bem parecida. A gente observa que a primeira partida desse campeonato é o amor com as línguas. É o amor com as línguas. E o que a gente pode perceber é que foi uma partida fácil e o amor ganhou de goleada. O versículo 1 diz assim, o que é que diz o versículo 1? Ainda que eu fale dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um símbolo que soa ou como um símbolo que retine. Irmãos, é interessante que
dá a ideia de que foi fácil. Até porque se a gente for olhar a visão de Paulo sobre as línguas e sobre o amor, o apóstolo Paulo vai dizer, tipo assim, é uma comparação que eu estou fazendo aqui, as línguas é um time fraco. Me desculpa eu usar essa expressão para me expor aqui esse pensamento. Mas o apóstolo Paulo disse, se eu falar a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. E Paulo vai dizer que prefere falar 5 palavrinhas do que 10.000. Quer dizer, Paulo não está desprezando essa questão, mas ele está dizendo que nesse caso, entre as línguas e o amor, é um time fraco. E aí parece que o que dá a entender aqui no texto é que o amor ganha de goleada, e a partir daí que vem os demais, né? E a gente vai ver que logo vai vir as profecias, os mistérios, a ciência, a fé, e parece que nesse grupo o amor ganha de todos também, se a gente olhar o verso 2. O que diz o verso 2? Não acompanhando o campeonato, eu tenho que narrar todo ele só aqui, viu? Nesse tempinho aqui. Mas vamos lá, o verso 2 diz o quê? Ganhou desses também. Nem a ideia que dá? Então nesse grupo. Mas irmãos, é claro que vai melhorando os times. Nas semifinais tem um time bom. E aí o amor também vai disputar com ele. E ele ganha também. É a generosidade. Se você observar o verso 3, o apóstolo Paulo vai lá também. O que é que diz? E ainda... ganhou também desse. Porque às vezes a gente pensa, né? Aquilo que a gente está fazendo, isso tem muito valor. Tem, irmãos, mas com amor, né? Porque se não tiver amor, também não vale nada. Até aqui, irmão, é interessante como tem gente que se apega a alguma dessas coisas, né? Escolhe para si e faz daquele ali o seu campeão e ali trabalha em cima daquilo. É muito comum a gente ver até igrejas que defendem uma linha, né? E eles vão mais para esse lado, e eles puxam mais para esse, e às vezes o que falta é o amor. O próprio Senhor Jesus, ele chega também enfatizando o amor, principalmente nessa questão da generosidade, e ele diz, vocês dão o dízimo, né? Disso, mas negligencia em outras coisas, e uma dessas é no amor. Mas irmãos, é interessante que quando chega nessa altura do campeonato, vocês que assistem, sabem do que eu vou falar agora? Quando um time vem ganhando, o que é que acontece? A torcida aumenta. Tem gente que muda de time, né? Tem gente que passa a torcer por aquele time, e as pessoas passam a vir mais aos estádios, e a torcida aumenta, e a galera passa a gritar mais forte. E o que acontece aqui, após ele ganhar as semifinais, acontece que a galera agora grita forte, exalta o time, e nós vamos ver isso do verso 4 ao 8. E eu quero pensar como a galera exalta agora o amor. E olha o grito da galera. Olha lá, o que a galera diz? O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúme, o amor não se ufana, não se exorbebece. Olha o grito da galera. Não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera. É tudo sobre o amor agora. A galera está empolgada e vai gritando. Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, não regozija e se regozija com a verdade. Aí lá, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí parece que ele já tem certeza que esse time vai ganhar. O amor jamais acaba. Nessa altura do campeonato também vai vir outras coisas. O que acontece quando o time está ganhando, quando a galera grita, quando a torcida aumenta? Vem as pessoas querendo entrevistar o time. Aquele time, né? Está nas mídias sociais, está na televisão, todo mundo querendo convidar, né? E aí vem aí a entrevista desse time. E a entrevista desse time é bem interessante,
do verso 9 ao 12. O que acontece nessa entrevista? Olha interessante aí, ó, do 9 ao 12. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Aí vai lá. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, né? Quando a gente era um time pequeno, falava como menino, a gente se comportava como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, quando cheguei nessa altura do campeonato, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora ainda tem mais partida, né? Porque agora vemos em parte, como um espelho obscuramente, né? Ainda não estamos com o troféu. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecidos. Depois dessa entrevista, irmãos, é porque já está chegando a final. E é interessante que 3 vai às finais. 3. E aqui tem 3. Mas um vai vencer. E quem é esse que vence? O versículo 13. Aqui está os 3, mas está o vencedor. O texto é claro, irmão. Um venceu, foi lá, foi ganhando. E como é que diz o verso 13? Agora, pois, na final, permanece a fé, a esperança e o amor. Agora, é o amor. Foi ganhando. As finais, chegou. E aí, ficou 3. Porém, o campeão foi o amor. Irmãos, pensando aqui, no futebol nunca acontece isso, mas em outros lugares, geralmente quando termina uma partida, quando termina um campeonato, 3 sobem no pódio. E aqui os 3 sobem no pódio. E qual é o pódio aqui? Que a fé, a esperança e o amor sobem. Deve subir no nosso coração. O pódio que esses 3 sobem é o nosso coração. Agora, presta atenção como ele sobe, o que deu, qual foi a logística para que esses 3 chegassem no final, para que esses 3 vencessem. Pensando na fé, a fé só chegou lá por causa da pregação. O que diz Romanos 10, 17? Todo mundo conhece, né? E assim a fé vem por ouvir, e ouvir a pregação. Assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Irmãos, é interessante a gente já entender aqui uma coisa. Porque como que alguém pode vencer? Como que alguém pode ir adiante? Aqui deixa bem claro que a fé só teve valor porque houve a pregação, e não foi qualquer pregação. Porque qualquer um pode pregar alguma coisa por aí, sim ou não? Qualquer um pode trazer uma pregação. Agora, a pregação centralizada em Cristo é que traz a fé salvadora, vencedora. Hebreus 11:1 também vai nos dar uma dica para entender como chegou lá a esperança. Já assisti corrida de Fórmula 1 e às vezes um dá um apoio ao outro para que ele vença. Já vi até alguém que está em mais vantagem dizer assim: passa na frente. Você já viu isso? Eu já vi. Passa na frente. E aqui a fé apoia um time pequeno, não tão grande. Apoia a esperança. Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fato que não se vê.
A fé subiu ao pódio porque teve a ajuda a esperança subiu ao pódio porque teve a ajuda da fé. Mas o amor é interessante, irmãos, porque a gente precisa destacar aqui que era o técnico desse time. Do amor. Aqui quem entra em cena mesmo é o técnico. E eu já falei até hoje de manhã sobre como o amor subiu ao pódio, o nosso coração. Romanos 5:5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, por quem? Pelo Espírito Santo. O técnico desse time é o Espírito Santo. Mas vocês já observaram que todo time que vence tem um craque? Todo time que vence tem um craque. E é claro que o craque desse time do amor é Jesus. E assim, irmão, já que o campeonato terminou, eu gostaria de rever alguns lances desse craque. Geralmente fica assim, vocês já perceberam? Fica passando, né? Alguns lances do craque. E esse craque passa a ser também mais conhecido. E aí nós vamos ver alguns lances desse craque. Lances que foram fatal para esse time vencer. E o primeiro lance que nós podemos observar é que ele tomou a iniciativa. Para que o amor vencesse, Jesus teve que agir primeiro do que nós. É interessante se a gente observar 1 João 4:9 diz: nós amamos, fomos motivados, surgiu mais craque, sumiu mais gente interessada. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. E eu acho que esse foi um lance cruel para o adversário. Porque se dependesse de nós, o amor não ia reinar nessa terra, não. Se dependesse de nós, dos nossos lances de amor, né? Eu não sei se vocês já viram alguns lances de amor. Eu já vi. Na televisão, o povo são bons nisso, né? Mas o negócio dura pouco demais, irmão. Já viu o cara pular de um avião para dizer à mulher: eu te amo, não acorda, pá. Meu Deus, aí ele para bem perto dela e diz: eu te amo. Com 6 meses o amor se acabou. Se dependesse dos nossos lances de amor, porque a gente sempre está pensando, né? Na verdade, em ter em troca alguma coisa. Mas Ele aqui nos amou primeiro. E nos amou com uma expressão que eu gosto muito, que diz o seguinte: quando nós ainda éramos pecadores. E a pergunta que eu faço: nós já deixamos de ser alguma vez? Não. Mas deixa eu explicar aqui. Ele nos amou quando a gente ainda estava naquela podridão, não havia nada que limpasse o nosso pecado, Ele ainda não havia o seu sangue sobre nós. Ele nos amou do jeito que a gente estava. Eu sempre penso numa mãe, né? A criança está bonitinha, cheirosinha, todo mundo pega, todo mundo beija. Não é assim? Faz cocô, todo mundo pega e entrega a mãe. Ninguém quer daquele jeito. Ninguém acha cheiroso. A mãe é que tem que botar a mão, é que tem que... Aí a mãe limpa. Aí todo mundo quer cheirar de novo. Jesus nos amou com essa expressão. A gente não estava muito limpo, mas Ele nos limpou. E não apenas jogou para lá, Ele nos abraçou, nos acolheu. Então esse foi um lance que, na verdade, deu a vitória ao time. Mas o bom desse lance é que ele motiva. Ele motiva. Ele motiva e gera mais pessoas querendo, né? Ele nos amou e nós também podemos amar. E essa é a recomendação. Assim como eu vos amei, amai vós também uns aos
aos outros. Então, irmãos, o amor é essa iniciativa. A gente não espera que o outro faça, a gente faz. Independentemente se alguém está fazendo ou não. E principalmente, irmãos, quando ninguém está fazendo. Essa é uma demonstração do verdadeiro amor, quando a gente toma iniciativa. Quando a gente começou o nosso campo missionário, a gente tinha uma dificuldade medonha, principalmente, ainda tem até hoje, com respeito ao que as pessoas acham sobre dinheiro na igreja, né? Ainda hoje tem essa dificuldade, as pessoas sempre acham que as igrejas estão atrás de dinheiro. É claro que tem razão em algumas coisas, mas eu comecei o campo missionário pensando assim, não vou falar em dinheiro, porque eu estava sendo perseguido, pessoal querendo me matar, ameaças, né? E era uma luta danada. Aí eu disse, não, eu não vou entrar nessa outra, porque vai aumentar a perseguição. Então eu fazia os cultos, não tem dízimo, não tem oferta. E assim foi, e foi indo. Até que um dia, eu fui pregando o evangelho, fui falando para as pessoas, e uma senhora ficou muito empolgada, né? Pastor, que trabalho bom é esse? Que o senhor vem aqui na nossa casa. E ela se empolgou, e ela quis fazer alguma coisa para melhorar. E eu cheguei lá, um dia, ela estava com a biblinha dela na mão, e o dedinho dentro da Bíblia. Aí ela disse, pastor, tudo que tem aqui é verdade? Enchi o peito e disse, tudo é verdade. Aí ela disse, pois nós somos muito ladrão. Eu disse, que isso, irmã Maria, que história é essa? Ela disse, somos. Porque aqui está dizendo, aí, onde ela abriu, irmãos? Lá em Malaquias 3,18. Aí eu brinquei com ela, disse, irmã Maria, a Bíblia da senhora, a Bíblia é tão grande, e a senhora vai achar logo isso. E havia uma dificuldade com respeito a essa questão da irmã Maria querer contribuir, porque ela era viúva, tinha 14 filhos, e ela só ganhava lá de um dinheiro da prefeitura, R$37 para limpar a escolinha. Imagina, irmã Maria querendo me dar o dízimo. Eu disse, olha, irmã Maria, não invente isso. Eu já assim meio cismado até por causa dos filhos, né? Porque tinha um lá que não era muito manso. Eu disse, não invente isso, irmã Maria, porque a gente é que precisa ajudar a senhora, olha aqui, né? Eu estava ali cheio de generosidade. Aí, ela disse, mas pastor, mas não é verdade a Bíblia? Deixe. Aí eu fui embora orando. Eu nunca mais orei desse jeito, irmão. Só orei nesse dia. Eu oro diferente agora. Eu fui orando, Deus, ajuda que a irmã Maria esqueça desse negócio do dízimo. É claro, irmão, que eu confesso para vocês que eu oro diferente agora. Viu? Deus ajuda que os irmãos se lembrem, né? Eu não oro mais assim, foi naquele dia lá. Porque eu estava com medo, né? Aí fui embora e só tinha um jeito. Demorar para a irmã Maria esquecer. Só tinha um jeito, demorar para a irmã Maria esquecer. Mas eu tinha tão poucas ovelhas que eu tinha que visitar aquela só, né? E eu demorei, mas tive que ir na casa da irmã Maria. Era uma das crentes que a gente enchia os olhos. Fui na casa da irmã Maria. Cheguei lá, ela tinha feito um envelope de papel, de caderno mesmo, né? Fez um envelopinho, botou R$3,70 dentro. E lá vem a irmã Maria com dízimo. Eu pensei, misericórdia, estou lascado. Pensei, estou lascado. Quando souber que eu peguei o dinheiro dessa mulher, eu estou lascado. Pensei logo no filho dela, né, que eu já sabia da história. Ela me entregou, eu disse, meu Deus. Primeiro, isso tudo daqui na cabeça, né, irmão? Primeiro, não dá para nada. E segundo, vai dar uma confusão grande. É bom assim contar, viu, irmão? Mas na hora a gente fica, né? Peguei aquele negócio, botei no bolso, fui para casa e disse, não gasto. Não vou gastar de jeito nenhum. Nem dá para fazer muita coisa e nem eu vou gastar. Na hora que surgir a bronca, eu digo, tá do mesmo jeitinho que eu peguei, toma. Era meu pensamento, né?
E demorou o tempo, e eu esperando a reação, né? Porque eu sabia que ia dar reação e nada. Irmão, é terrível quando você não sabe de nada. E eu perguntava: ei, tudo bem lá? Aí o pessoal: tudo bem. Na casa de fulano, tudo bem? Tudo bem. Pelo que eu saiba, está jóia. Ninguém fala nada de mim? Não. Olha, o tempo foi passando, Tinha que voltar lá. Botei o negócio no bolso. De quando eu chegar lá, que a confusão vai estar formada, eu entrego. Cheguei lá vem a irmã Maria de novo. Pastor, o senhor demorou tanto, pastor. Eu já estou com outra aqui. Eu disse: oh, que negócio. Aí ela disse: pastor, o senhor se lembra que meu esposo morreu em São Paulo, de acidente, e eu tentei, né, receber a aposentadoria, a pensão lá, e nunca recebi? Faz tantos anos que eu coloquei advogado e não deu certo. Eu digo: estou lembrado, irmã Maria. Ela disse: pois saiu. E eu estou com muito aqui. Quando eu olhei, meu irmão, eu disse: agora a bala pode zoar, isso aqui eu levo. Era bom. Já planejei um monte de coisa. Fiz uma festa na igreja, o aniversário da igreja. Comprei bolo, comprei tudo no mundo. Foi uma bênção. Depois eu volto lá de novo, aí já mais tranquilo, não houve nada, tudo tranquilo, todo mundo animado com o dinheirão que ela tinha recebido, ninguém nem foi olhar para mim e tal. Cheguei lá, a irmã Maria, olha o que aconteceu com a irmã Maria. Primeiro ela ganhava R$37. As prefeituras fizeram o seguinte: não pode mais, tem que ser concursado e tal. Como ela já era uma pessoa idosa, fazia muito tempo na prefeitura, decidiram o seguinte: não tem como, então vamos fazer o seguinte, nós vamos aposentar ela. Dos 37 ela passou a ter um salário. Olha o que foi acontecendo. A pensão chegou, mais um salário. Depois eu volto lá, a irmã Maria disse assim: pastor, disse que vai ter concurso aí, eu vou fazer. Eu digo: irmã Maria, espera aí, irmã Maria. Primeiro, a senhora já está ganhando muito mais que eu e muito. Segundo, a senhora estudou em 1900 antigamente. Como é que a senhora vai fazer o concurso se agora tem um horror de gente e só tem uma vaga na comunidade sua? Sua filha terminou os estudos agora. Todo mundo recente. Você estudou Mobral. Quem sabe o que é Mobral? Vai fazer o concurso? Pastor, deixa eu fazer. E fez. Quem foi que passou? Primeiríssimo lugar? Irmã Maria. Mais de um salário para esse concurso. Já tinha a melhor funcionária do município de São José de Belmonte. Não sei nem se o bancário já estava ganhando desse tanto em Belmonte. Parece aquelas histórias, viu? Ainda hoje. Em seguida, a irmã Maria passou a ter a melhor casa, um carro na garagem, viu, irmãos? Parece aquelas histórias, viu? E sabe o melhor? Hoje, um genro pastor, a filha missionária e muito da família crente, servindo ao Senhor. Esse é fruto do amor, que toma a iniciativa. Mas, irmãos, o segundo lance aqui, e eu quero correr aqui, o segundo lance do craque aqui, ele primeiro toma a iniciativa, isso dá resultado, mas é importante perceber aqui, eu já até falei pela manhã, que ele não faz corpo mole, ele parte para cima. Essa é a vantagem de um craque. Ele não recua. Se der para ele, ele vai para onde? O alvo dele é fazer o gol. O alvo dele é passar na linha de chegada. E mesmo que ele ficou machucado. Eu me lembro assistindo corrida de Fórmula 1, uma cena, não sei se foi com Nelson Piquet, mas foi uma cena com um brasileiro, que eu me lembro dessa cena, até hoje eu era criança, quando ele vinha na frente, muito na frente, e quando foi chegando perto, acabou o combustível. Naquele tempo não tinha muita. E estava assim, perto. Tem gente assim, irmão, perto, mas desiste, acaba o combustível. E eu me lembro, se foi o Nelson Piquet, não estou lembrado, mas era um brasileiro. Ele desceu, empurrou o carro. Imagina, aquela corrida, eu não sei se você sabe, que é uma corrida que força muito, que desgasta muito. Ele já estava cansadíssimo, mas ele empurrou o carro até a linha de chegada, venceu. Desmaiou em seguida. Caiu.
mas chegou. Irmãos, não importa como nós vamos chegar, nós temos que chegar. E Jesus chegou, amém? Eu disse hoje pela manhã que ele deu um grito, um brado de vitória. Irmão, chegou, foi luta, subir ao Calvário, teve que ter ajuda, assim, em certo sentido, né? Aquele homem carregou um pouco a cruz e tudo mais. E ele foi até terminar a partida. É preciso que a gente não desista, precisamos terminar a partida. Não sei quanto tempo falta ainda. Mas é preciso ir adiante. Eu li hoje de manhã, mas vou ler de novo, quando a Bíblia diz que Jesus amou os seus e amou até o fim. No verso 7, a galera está gritando, o amor tudo suporta, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera. Aí o verso 8, no comecinho diz, jamais, o amor jamais acaba. Ele vai aonde tem que ir. Agora, há poucos dias, eu tive uma experiência, assim, para muita gente essas coisas nem têm esse sentido todo. Mas a gente que está no campo e está fazendo alguma coisa, quando vem as lutas, a gente acha grande, muitas vezes para muita gente não é. E quando a gente tem a vitória, também a gente acha grande, que muita gente nem acha que é tão grande assim. Mas esses dias a gente preparando o acampamento, estou lá preparando o acampamento e a logística grande para a limpeza e tudo, e eu e o meu filho está aqui, a gente pegamos lá a limpeza, mas tinha algumas coisas para acontecer. E eu tinha que sair um dia que era a reunião do presbitério ordinária. E eu já fiquei pensando, isso não vai dar tempo. Aí começou a surgir algumas coisas. Belmonte, alguns supermercados, tem uns irmãos que trabalham, era para ser, nós decidimos que seria segunda e terça. Segunda, todo mundo abriu o comércio. Olha como ficou difícil de fazer o acampamento. Não sei se vocês entendem a minha situação lá em Belmonte. Aí o que acontece? Eu pensei, sabe de uma coisa? Eu vou desmarcar. A vontade que eu vou desistir. Vou anunciar que não vai ter. Mas alguma coisa me dizia assim, espera mais um pouquinho. Irmão, não desista, espera mais um pouquinho. Aí tá bom, vou ver. Aí eu decidi, pronto, com tanto de gente que for, nós fazemos acampamento. Que eu sabia que tem um desfalque. Estou na reunião do presbitério, voltar para terminar a limpeza do terreno, do local. De repente, vem uma notícia da minha filha. A Rebeca, o bebezinho recém-nascido, teve uma complicação, o menino foi para Belmonte e o diagnóstico foi ruim, e chegaram a dizer que o quadro era irreversível. De repente nós estamos em Pesqueira aqui, lá vem minha filha numa ambulância, e meu genro já ficou esperando ela, com aquela notícia de um quadro ruim, terrível, primeiro filhinho. Aí eu, na hora, o que foi que veio na mente? Na mente eu disse, não tem como fazer acampamento. Mas espera mais um pouquinho. Aí o pessoal já ligando para mim, pastor, e aí? Rebeca foi para Recife com o menino e vai ter acampamento. Aí eu disse, nós vamos esperar até eles chegarem em Recife. Espera mais um pouquinho. Chegou em Recife, piorou. O quadro era ruim. Minha filha abriu a cirurgia. Teve que ir mais gente, ficou no apartamento, no lugar, e a criança no outro. Foi piorando. E eu querendo desistir. Tudo que vinha na minha cabeça era, desmarca o acampamento. Aí gente, espera até tal dia. Se até tal dia não tiver notícia boa, nós desmarcamos o acampamento. Quando nós começamos a limpeza do terreno, e quem disse que nós termina? Era bagunça demais. Tinha caído manga, tinha quebrado, não achei gente para ajudar, só eu e meu filho, e aquele desespero. Eu disse, pronto, mais um motivo, agora eu desmarco o acampamento. Não tem como fazer a limpeza. Espera mais um pouquinho. Eu estou lá tentando com o menino. Foi que deu 6, irmão. Um cara vinha passando, de Recife para Petrolina, levando uma cunhada, o marido tinha morrido nas drogas, a cunhada drogada, já numa situação terrível, ele vem levando para um sítio dele para tentar ajudar lá em Petrolina, passou lá no sítio lá para ajudar a gente, quando chegou lá nós estamos fazendo aquela limpeza doida lá, aí ele disse assim, não, nós vamos viajar assim não, pastor, sozinho aqui, nós vamos ajudar. Aí a mulher disse, e eu quero ajudar também a drogada. Deus mandou uma drogada.
Rapaz, eu não sei se ela estava drogada, mas a mulher trabalhou. Ela fez tudo que, eu acho que uns 5 homens não faziam. Mulher, né? Tem mais facilidade. Deus mandou a drogada. Ele disse, espera mais um pouquinho. Irmãos, é preciso esperar mais um pouco. Pronto, é amanhã o acampamento, deu tempo a limpeza, está tudo bem em Recife. Tinha um rapaz frequentando a nossa igreja, tinha problema de drogas também. E ele aconteceu, mora atrás da igreja, lá na comunidade. O cara atirou na cabeça dele. Pronto, a avó da igreja. E a notícia que chegou para mim foi, atiraram na cabeça dele. Qual é a ideia que vem na nossa cabeça? Atirar na cabeça? Morreu. Saíram com o menino com um buraco na cabeça. Aí eu disse, não, agora não tem como fazer um acampamento aqui e um velório ali, com o neto de uma irmã da igreja. Agora eu disse, Marco, não, espera o menino ir para o hospital. Eu não sei o que aconteceu, irmão, que a bala foi aqui e desceu, foi para outro canto. O menino voltou para casa no dia seguinte. Fizemos um acampamento. Foi uma bênção. Irmãos, quando a gente ama, a gente não desiste. A gente vai adiante. A gente vence o desafio. E é isso que Jesus fez. Esse foi um lance do craque. Ele foi para cima. Ele não desistiu. Mas para encerrar, meus amados, o terceiro e último lance, aqui que a gente percebe que foi, ele se deu por aquilo. Tito 2,14 diz o seguinte, o que é que Tito 2,14 diz? O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificarmos para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Preste atenção, porque tem hora que a gente pensa que ama, mas não se dá. Mas a gente fica de longe assistindo. Não. Ele se deu por nós. E eu digo, irmão, que quem não está disposto a se dar, nunca vencerá. Interessante que um dia lá estão fazendo uma entrevista com o craque, e ele na entrevista diz assim em Lucas 3,11, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Essa é a orientação dele lá. No momento que ele está dando uma palestra, ele diz, eu fiz assim. E você também deve fazer assim. Então, irmãos, quem aprende esse lance do amor, faz. E não importa se é com pouco ou é com muito, faça. A gente tem orientações nas escrituras, não é assim? De uma viúva, que deu pouco, mas deu tudo que tinha, ela deu. Eu me lembro de uma cena bem interessante. A gente estava em casa, e como a base missionária, quem vai passando na região, vamos passar lá no Pastor Neto, isso é bom demais, né? E um dia vinha uma pessoa, com um carro cheio, carro grande, cheio, ligou para mim, Pastor Neto, nós estamos dando uma passadinha por aí, tem como você fazer um almoço para nós? Isso, madrugadinha, cedinho, mas cedo do dia. E a gente ajeita aqui. E eu fui pensar, o que é que eu tinha em casa para fazer esse almoço? Contei as pessoas. Olhei na despensa. Acordei minha esposa. Digo, Gil, tem um problema. Primeiro, eu não tenho dinheiro para comprar nada. E segundo, o que tem aí não dá para fazer. O fulano vai passar aqui com tantas pessoas. Aí, Gil, naquele meu desespero, ela disse assim, não, vamos tomar um café, depois nós pensamos no que fazer, né? Aí eu disse, tá bom, fez o café, e a gente estava tomando café, chegou um senhor, até falei desse senhor aqui, ele
foi pego na rua, assim, quando ele converteu, ele vivia caído na rua, bêbado. E na casa dele, ele ganha um salário de aposentadoria, mas tem um monte de gente em volta que depende daquele dinheiro. E, além disso, ele tem alguns filhos que também tem esse problema com droga e rouba ele. Imagina a situação que só tem um salário. Agora ele está na igreja. Aí, ele tinha algumas coisas que ele fazia que era bem interessante. Quando ele ia fazer alguma consulta, algum exame, comprar algum remédio, o banco dele era eu. Por quê? Porque ele não podia deixar em casa, não sabia mexer com o banco. Aí ia deixando lá em casa 10, 20, 30, 40, 50, até completar o valor daquela consulta, daquele remédio, né? E ele deixava lá em casa. Quando eu estou lá na mesa sentado, ele chegou, ficou olhando para mim assim, me admirando, aquele zoião dele, penoso. Aí eu disse, o que foi? O que foi dessa vez? Aí ele fez assim, puxou R$100. Disse, ele é surdo e escuta com dificuldade. Eu disse, para que esse dinheiro? Vai fazer algum exame, alguma consulta? Ele é bem lentão, ele disse. E para que então? Ele, é para você, 6ão. Aí minha esposa olhou para ele e disse assim, olhando para ele assim, como é que pode? Aí ele disse, você não está entendendo não, né? Aí minha esposa, não estou entendendo nada. A minha esposa disse, não estou entendendo não. Ele disse, mas isso aqui é porque nós se gosta, nós se ama, eu não tenho nada, eu posso dar esse dinheiro para ele, que não faz falta não. Aí eu disse, comprei tudo, fiz a feira e recebi os irmãos. Deus mandou alguém que não tinha condição. Meu irmão, dá para fazer. Não importa. Se alguém ama, dá, entrega. Uma outra cena assim de pessoas com gratidão, com amor. Cheguei na casa do irmão e na época eu não tinha nenhum meio. Eu plantava banana no terreiro de casa, plantava mamão no terreiro de casa, eu plantava coentro, alface, para poder se manter, passei muito tempo assim, né? E uma das coisas que eu tinha muito que dava facinho era mamão. Eu tinha mamão que não se acabava mais. Até o cheiro de mamão já era enjoado no meu nariz. Fui visitar um irmão, ele estava lá. Estava ali esperando. Eu disse, e o que foi, seu Antônio? Esse já era outro. Ele disse, é porque eu tenho um pé de mamão aqui que deu um mamão. E eu fiz um propósito, o primeiro é do pastor. Na hora eu quis dizer, que conversa de mamão, está buçado de mamão e tal. O Espírito Santo, calma. O que ele está fazendo é uma coisa muito importante. Recebe o mamão. A Gilmara, mulher sempre está perto para dar esse cutucão, né? Tu tá doido, é? O tanto de mamão que tem lá em casa. Ninguém aguenta nem ver mamão. Eu disse, calma, gente, depois eu te explico. Peguei o mamão, o único mamão que ele tinha. O primeiro que amadureceu. O grandão. E levei. Irmão, e não joguei fora não, eu comi aquele mamão. Que delícia estava o mamão. Mas, irmãos, é preciso que a gente tenha esse sentimento de dar, ao invés de querer receber. Jesus disse isso, é melhor dar do que receber. E esse foi um lance, ele se deu por nós. Que possamos aprender isso em nome de Jesus. Se queremos fazer parte de um time vencedor. Esse time é o amor. O técnico é o Espírito Santo. O craque é Jesus. E eu e você estamos convocados. É importante fazer parte desse time. E que Deus nos ajude como igreja. Amém, irmãos? Amém. Já disse hoje, vou repetir o que Jesus disse. Os dias que vêm são dias que vai esfriar o amor em muita gente. Mas que isso não aconteça com você. Vamos até o fim, em nome de Jesus. Vamos terminar. Eu comecei uma congregação num sítio longe, né? Muito longe. E tinha uma subida terrível de chão, o carro não subia, tinha hora que estava no meio e descia de volta. E eu, meu Deus, não vai dar para eu continuar com essa congregação. Mas os irmãos tudo animados, tudo empolgado. Um dia eu disse, Deus, não dá para eu assistir isso aqui não. Ele disse, então pare de pregar sobre o amor.
A maioria das suas mensagens, mesmo que você não é tão amoroso assim, mas é sobre amor. Então, bota em prática. E eu fiquei ali, irmãos, isso faz já um tempão, mais de 5 anos, que a gente está lá, não desistiu. Mas uma coisa aconteceu. Teve um tempo que eu ia no carro, eu olhava e digo, meu Deus, será que sobe? Parece que as subidas foram fazendo assim. Eu vou lá hoje e não vejo essas subidas todas. Tem gente que vai dizer, pastor, aquele é acidentado. Não acho tanto, não. O amor diminui algumas coisas ruins que a gente acha que é. É interessante que o amor, tem uma expressão sobre amor que até parece assim meio confusa com respeito. A única coisa que lava os nossos pecados é o sangue de Jesus, né? Mas tem uma expressão que diz que o amor cobre multidão de pecados. Que possamos amar como Ele nos amou, em nome de Jesus. Com sua cabeça eu quero orar, agradecendo aqui a Deus também, pela oportunidade desse final de semana, irmão. Vocês nem imaginam como a gente, depois de uma pandemia, depois de estar ali nesses lugares que não é tão fácil assim. Uma vez eu fui com uma pessoa e ele disse uma coisa e eu depois entendi, eu digo, é mesmo. Quando nós entramos na estrada, ele disse, pastor, eu tive uma sensação aqui. Eu digo, qual foi? Ele disse, é que os holofotes se apagaram tudinho. Eu digo, aqui é assim. Quando nós entramos aqui, os holofotes se apagam, ninguém sabe, ninguém vê. E ninguém. Ele disse, rapaz, se tu chegar em Recife, eu te levo a qualquer lugar. Eu digo, eu não acerto nada em Recife. Ele disse, mas no meio desse mato aqui, eu não sei para onde eu vou. Eu digo, eu sei onde eu entro em todo lugar. Eu sei qual é o pé de mandacaru desse lado, eu sei qual é o daquele outro. Eu sei por onde entrar, eu sei por onde sair. Ele disse, aqui é escuro. Eu digo, os holofotes se apagam. Mas nós não dependemos desse holofote. Nós dependemos tão somente de amar aquilo que a gente tem a missão de fazer, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, te louvar, te adorar por esse momento, por essa igreja, que o Senhor tem usado poderosamente com generosidade, com dons, com talento, com pessoas, ó Deus, que têm servido ao teu reino, ó Deus, mas que, ó Deus, não tem faltado o amor, que não falte o amor aqui, na tua casa, na tua igreja em Garanhuns. Que não falte o amor nos nossos corações. Oh Deus, coloca isso em nós, para que a gente possa seguir em frente, para que a gente possa amar a obra, possa amar a noiva. Oh Deus, para que a gente possa servir com alegria, nunca venha frustração. Deus, quantos pastores frustrados, decepcionados, frios, sem mais querer, oh Deus, saber da igreja. Quantas pessoas assim desigrejadas, sem amor, oh Deus, sem entender o propósito de Deus para suas vidas. Em nome de Jesus eu coloco aqui nessa noite pessoas que já foram tão envolvidas, mas por algum motivo esfriaram, por algum motivo, Senhor, estão desanimadas, mas que esse amor venha sobre eles, que se levante e faça a tua obra. Assim, quantas pessoas que desistiram de suas famílias, dos seus lares, pensam que o amor acabou, Deus, que eles possam entender esse lance. Eles precisam reagir, precisam ir para frente e adiante. Esse amor não se acaba. Mesmo que a gente tenha que enfrentar altura, profundidade, mesmo que a gente tenha que enfrentar coisas do presente, coisas do porvir, mesmo que a gente tenha que enfrentar principados e potestades, o teu amor que está sobre nós não se acaba. Que possamos seguir em frente, motivados, decididos, porque é isso que é amor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão. Obrigado, pastor Edson. Obrigado a todo mundo aí que nos acolheu. Grupo Louvor.